Bom, esse vídeo eu vou abrir meu coração, vou falar minha opinião para você, explicar por que a gente tem o endividamento das famílias lá em cima, o endividamento do governo lá em cima, em contrapartida, taxa de juro caindo, inflação caindo nos números, mas no bolso não. Enfim, o objetivo aqui não é estragar o seu domingo, mas que você possa entender o que está acontecendo e possa direcionar melhor as suas decisões financeiras, os seus investimentos. Então, fica comigo nesse vídeo, não se distraia. Vídeo um pouco diferente aqui para você, mas eu quero explicar um pouco o que está acontecendo com a economia do Brasil em 2026, fazer uma análise bem ampla, dar o meu ponto de vista, inclusive para você que é investidor, tem 40 anos ou mais, me acompanhe aqui no canal, se você está chegando agora também, nesse canal onde ajuda as pessoas a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Você já passou dos 40 anos, você sabe muito bem que o tempo não é apenas um número. Ele é o nosso ativo mais precioso. Nessa fase da vida, nós não estamos mais buscando atalhos ou fórmulas mágicas para enriquecer do dia para a noite. O que nós queremos de verdade e precisamos é de segurança, estabilidade e certeza de que o dinheiro pelo qual trabalhamos duro a vida inteira estará protegido contra a inflação e multiplicando-se de forma consistente. Mas quando você abre o noticiário financeiro, hoje, em pleno segundo semestre de 2026, o cenário parece bastante confuso, não é mesmo? De um lado, ouvimos falar de uma bolsa de valores, o Ibovespa, que roda na faixa histórica dos 173 mil pontos. De outro, vemos notícias alarmantes de que o endividamento das famílias brasileiras bateu novos recordes e que as contas do governo federal estão no vermelho. Como conciliar esses dois Brasis? Onde está a verdadeira armadilha? Onde está a real oportunidade para quem está começando a investir agora, buscando construir uma aposentadoria confortável ou garantir o futuro dos filhos? E o mais importante, no final ainda a gente vai falar sobre estratégias e ações práticas para a alocação de um ativo desenhado especificamente para quem tem mais de 40 anos e não pode se dar ao luxo de perder patrimônio. Vamos começar pelo coração da nossa economia, a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. No início de agosto de 2026, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, realizou o primeiro corte de juros em muito tempo, reduzindo a Selic de 14,25% para 14% ao ano. A expectativa do mercado consolidada no Boletim Focus do Banco Central é de que a taxa feche este ano ainda em 13,75%, caindo gradualmente para 12% em 2027 e atingindo 10,50% em 2028. Para quem está de fora, um juro de 14% ao ano pode parecer um paraíso para quem quer viver de renda fixa. De certa forma, é um patamar extremamente generoso, mas nós precisamos olhar para o que chamamos de juros reais, que é o quanto o seu dinheiro de fato rende acima da inflação. As projeções oficiais de inflação, medidas pelo IPCA, apontam para uma alta de preços de 5,02% ao ano em 2026, cedendo espaço para 4,22% em 2027 e 3,80% em 2028. É claro que muitas vezes olhamos para esses números de IPCA e vemos que de longe isso parece ser a nossa realidade do dia a dia. Inclusive, a gente viu aquela comentarista, não dá nem para dizer economista da Rede Globo, comentando que a sensação é diferente do que o número. A gente ter um aumento do preço das coisas que a gente sente no bolso e o IPCA caindo, não dá para dizer que o aumento dos preços das coisas é somente uma sensação.
Será que o seu bolso está tão sensível assim também, que está sentindo o preço das coisas aumentarem, ao passo que os índices do IPCA estão caindo a cada semana ou a cada quinzena que o governo libera esses números? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber o quão sensível está o seu bolso. Bom, se a gente fizer uma matemática simples, com a Selic média de em torno de 14% e a inflação um pouco mais de 5%, o Brasil ainda oferece hoje um dos maiores juros reais do planeta, na casa de 9% ao ano, acima da inflação. Bom, isso coloca o nosso país em segundo lugar no ranking mundial de juros reais, atrás apenas da Rússia, que está passando por um período, como a gente sabe, né? Para o investidor iniciante de 40 anos ou mais, esse dado traz um alerta importante. O primeiro alerta é positivo. A renda fixa tradicional está pagando prêmios fantásticos e seguros, o que facilita muito o seu trabalho de proteção do capital. Eu sempre tenho dito que, com uma taxa de juros real, como nós estamos vivendo no Brasil, não dá vontade alguma de arriscar um investimento um pouco maior, como, por exemplo, abrir uma lojinha no centro da cidade, pagando aluguel, tendo custo fixo de funcionário, custo de estoque, tendo que pagar imposto, pagar toda aquela parafernália que o governo exige. Quem é que vai se motivar? E aí eu, como professor na área de finanças, inclusive também empresariais, eu sempre digo assim, que qualquer negócio, para ele ir bem, ele precisa entregar mais do que o mercado financeiro está entregando. Então, resumidamente, qualquer negócio que vai abrir hoje, seja uma lancheria, uma loja, esse negócio precisa entregar mais do que 9% de lucro ao ano. Se não entregar, deixa o dinheiro aplicado numa Selic, num CDB, num Tesouro Selic, que são papéis seguros, e fica em casa deitado esperando o lucro acontecer. Essa é a realidade do Brasil hoje. Olhando para os investidores, existe um momento espetacular de benefícios, e olhando para o investidor, que eu quero dizer aqui, o investidor do mercado financeiro. Mas quem vai se motivar a abrir um negócio? Olha só, no mercado imobiliário, por exemplo, a gente tem uma taxa média de renda do aluguel, gira em torno de 0,5% ao mês. O que equivale, vamos arredondar aqui, a 6% ao ano. Você vai pegar o seu capital, vamos imaginar o custo de uma sala, né, para você comprar uma sala comercial na sua cidade, 400 mil. Você vai pegar esse dinheiro, você vai comprar um imóvel para viver de aluguel, recebendo em troca 6% ao ano e ainda pagando imposto de renda sobre esse aluguel, correndo o risco dessa sala comercial ou do apartamento ficar vazio por um período, o próprio inquilino deixar de pagar aluguel e ter inadimplência. Então veja só, qualquer ser humano racional hoje em dia no Brasil, ele faz a conta. Diz, poxa, espera aí, equilibrando segurança, rentabilidade e ainda mais liquidez, né? Porque o seu dinheiro que você coloca numa aplicação tipo um CDB, Tesouro Selic, enfim, qualquer dinheiro que você coloca num investimento financeiro te dá um certo grau de liquidez. Uma sala comercial, um apartamento você compra para 500 mil reais, você não pode ir lá e tirar um tijolinho e tirar 100 reais para pagar o gás do mês. Você não tem liquidez. Você vai ter que arrumar esse dinheiro em algum outro lugar. Agora, se você pega esses 500 mil reais, coloca num CDB com certa liquidez, você sabe escolher, a hora que você precisar retirar 100zão, você vai lá e pega o 100zão e o restante continua rendendo. Então, qualquer ser humano que fizer as contas hoje em dia, no Brasil, prefere escolher investimento de renda fixa e vai colocar o seu dinheiro no mercado financeiro. Claro que com isso, a gente ganha individualmente, a gente ganha
no retorno desse investimento, mas é claro que existem várias consequências para a economia do país, né? Como, por exemplo, o desinvestimento em novos negócios, o que acaba desestimulando empregos e aí vai, né? Todo o ciclo da economia. Ou seja, a gente se pergunta, se todo mundo deixasse o seu dinheiro hoje aplicado em não movimentasse a economia, quem é que iria se motivar a plantar alguma coisa, a vender alguma coisa e a distribuir essa coisa para chegar na nossa casa quando precisássemos comer ou mesmo usufruir de algum bem, mesmo que fosse essencial para o nosso sustento. Agora a gente pergunta, tudo bem, mas se o juro está tão alto, por que está elevado? Por que o governo não baixa? Porque a economia está enfrentando sérias pressões de custos. Nós tivemos choques pesados de custos no primeiro semestre de 2026. No cenário global, os conflitos geopolíticos lá do Estreito de Hormuz encareceram o petróleo e os fretes. Isso acabou refletindo na nossa economia também. Mas o cenário interno, o fenômeno climático do El Niño, também castigando as safras agrícolas, isso ainda vai refletir, né, encarecendo as comidas do supermercado. E por isso que o Banco Central é forçado a manter o freio de mão puxado com juros altos, para evitar que a inflação saia do controle e corroa o seu poder de compra. Ou seja, a gente tem pressão externa, a gente tem pressão climática, né, que já aumenta por si só o preço das coisas. Agora você imagina o Banco Central reduzir a taxa de juros, e aí aquelas pessoas que querem buscar pegar um dinheiro emprestado, elas vão correr ao banco pegar mais dinheiro emprestado para aumentar o consumo. Então isso tenderia, né, haveria o grande risco de ainda aumentar a inflação. Então a Selic alta ela funciona como um efeito de atraso na economia de cerca de 6 meses. Os juros que vemos hoje ainda vão repercutir na atividade econômica e no crédito até o final de 2026. Bom, agora que entendemos a taxa Selic, precisamos conectar esses juros ao calcanhar de Aquiles da economia brasileira, a dívida pública. Não poderia ficar de fora, né? E aqui está o principal motivo pelo qual os juros de longo prazo continuam tão altos, mesmo com o Banco Central tentando cortar a taxa básica, como veio fazendo agora em 2026. O governo federal gasta mais do que arrecada. Embora a meta oficial em vigor fosse buscar um superávit de 0,25%, o mercado financeiro projeta que o ano de 2026 fechará com um déficit primário de menos 0,50% do PIB. Isso é um rombo nas contas públicas. E isso ocorre devido a uma forte expansão de despesas governamentais e pacotes de estímulo de crédito que somaram aproximadamente 256,9 bilhões de reais. Mas o número que realmente assusta os investidores institucionais é o déficit nominal, projetado para alarmante 8,74% do PIB para 2026 e 8,30% para 2027. Mas o que é esse déficit nominal? É a soma do rombo das contas públicas, mais o custo exorbitante que o governo tem para pagar os juros da própria dívida. Ou seja, com essa Selic alta, como ela ficou muito tempo em 15%, agora veio caindo, isso também faz com que o governo gaste uma fortuna enorme só para bancar os juros da dívida. E o resultado disso é uma bola de neve, chamada dívida líquida do setor público, que está em uma trajetória de alta estrutural, está subindo a escada. Ela deve fechar, segundo o próprio Tesouro Nacional, em 2026, 69% do PIB e em 2027, 73% do PIB, chegando em 2028 a 100% do PIB. Agora observe esse gráfico que a gente gerou aqui para esse vídeo. Ele mostra claramente o paradoxo da nossa economia em 2026. Por isso que a gente fica confuso. A linha azul da Selic está inclinada para baixo, indicando que o Banco Central quer e precisa cortar os juros para a economia respirar, começar a andar um pouco. Porém, a linha laranja da dívida pública continua subindo de forma consistente e sem parar. Para nós investidores,
com mais de 40 anos, o que isso significa na prática? Bom, significa que o risco fiscal do Brasil continua elevado. Como o mercado teme que o governo não consiga estabilizar a sua dívida sem um ajuste fiscal severo, que muitos analistas acreditam que só virá após o período eleitoral e ainda a partir de 2027, a depender de quem vai se eleger, os investidores exigem o que chamamos de prêmio de risco maior. É por isso que os títulos públicos de longo prazo, como o Tesouro e IPCA, continuam pagando taxas muito altas. O mercado está cobrando caro para emprestar dinheiro para o governo no longo prazo. E isso cria uma oportunidade excelente para travarmos taxas elevadas na renda fixa, mas exige de nós muita cautela. Com prazos excessivamente longos, a gente vai precisar esperar muito tempo para esse dinheiro realmente cair no nosso bolso na forma de renda. Bom, mas não é só o governo que está endividado. Se a nível governamental a situação já é delicada, na mesa do trabalhador brasileiro a pressão é ainda mais nítida. De acordo com os dados mais recentes da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o endividamento das famílias brasileiras atingiu o recorde histórico absoluto de 82% em julho de 2026, ou seja, foi o sexto mês consecutivo de recordes negativos. Dentre essas famílias, o comprometimento médio de renda mensal está em quase 30%. Significa que quase um terço de tudo o que os lares brasileiros recebem já chega carimbado para pagar prestações e contas de meses anteriores antes de comprar comida ou pagar a luz. E para piorar, 19% das famílias endividadas estão superendividadas, comprometendo mais da metade dos seus salários mensais com dívidas. É possível isso? E quem é o principal responsável por isso? O cartão de crédito é um grande vilão, que ele responde por 85% do endividamento. Com as taxas de juros no crédito rotativo ainda na faixa de 428% ao ano, qualquer deslize no pagamento mínimo da fatura transforma-se rapidamente em uma bola de neve impagável. Mas há um fator novo extremamente preocupante que as pesquisas de 2026 estão revelando: o impacto das apostas online, as chamadas bets, no orçamento doméstico. Estudos da Confederação Nacional do Comércio estimam que cerca de 30 bilhões de reais por mês estão sendo drenados no consumo tradicional de supermercado, varejo e serviços para alimentar as plataformas de apostas. As apostas deixaram de ser apenas um entretenimento e passaram a funcionar como um dreno de renda severo, afetando desproporcionalmente as famílias de menor poder aquisitivo. E é verdade isso. Vai pedir para o ricão, para a pessoa que tem uma mentalidade financeira inteligente, pessoa que tem uma mentalidade voltada para a riqueza, pergunta se ela está envolvida nesse negócio de bets. Não é. A maioria dos apostadores são as pessoas que já vivem com baixo salário, que já vivem com as contas estranguladas no mês, e elas, ao invés de economizar um tostão para investir, por exemplo, num tesouro direto, num CDB, fazer que aquele dinheiro multiplique, elas querem coisa fácil. Sobre água fresca, pão e circo, elas querem, de uma hora para outra, como dizem por aí, chutar uma pedra e dessa pedra sai a água. Infelizmente, a educação financeira está fazendo muita falta, principalmente nessa classe mais da base da pirâmide do Brasil. E aí, claro que faz com que o rico da ponta de cima, classe média alta, investindo dinheiro, aproveitando o juro alto, consegue multiplicar muito mais o seu dinheiro, enquanto que a parte de baixo
as pessoas que são ignorantes no mundo financeiro acabam colocando o seu dinheiro ou se endividando para ficar trocando celular e coisinha assim, não se deram conta ainda do momento da economia que a gente está vivendo, ou mesmo colocando o seu dinheiro em apostas como os bets. Bom, para aliviar esse cenário, o governo relançou de novo aquele programa do Desenrola, que já tinha feito no início da atual gestão, oferecendo desconto de até 90% e limitando juros a 1,99% ao mês para quem quer limpar o nome. Agora eu pergunto para você, fazendo uma análise muito crítica aqui. Se a cada 1 ano, 2 anos, o governo fica lançando programa de limpa-nome, desenrola o nome que tiver, reduzindo taxa de juro, você concorda comigo que isso cria um ciclo vicioso? Mas ao invés de estimular as pessoas a não gastarem, o que ele está fazendo? Ele está passando o seguinte recado: vai lá, gasta, se endivida, pega o seu dinheiro e aposta em bets, que eu vou lá depois, entro com um programa e alivio a sua carga. É esse tipo de educação financeira que nós estamos tendo no Brasil. Infelizmente, é o que está acontecendo. Mas calma, nem tudo está perdido, né? No programa desse ano, é interessante que quem aderir ao programa Desenrola fica bloqueado por 12 meses que não pode fazer apostas online. Agora, a minha real pergunta e dúvida é: como que vão controlar isso? Porque, tudo bem, o meu CPF pode ficar bloqueado, mas se lá na família tem mais 4 ou 5 pessoas e elas têm seus celulares e também vão fazer apostas, pode consumir o meu dinheiro da mesma forma. Então, são medidas pouco eficientes, ao meu ver. Bom, mas o que você, como investidor iniciante, precisa extrair dessa realidade? Primeiro, o consumo interno no Brasil está estrangulado. Empresas de varejo, construção civil de médio padrão e shopping centers sofrem muito porque a população está sem grana para comprar, está endividada. Por outro lado, as grandes empresas exportadoras de commodities da Bolsa de Valores, como as petroleiras, as mineradoras, elas vendem para o exterior, recebem em dólar e são pouco afetadas por essa asfixia interna. É essa assimetria que explica porque a Bolsa de Valores nominalmente parece forte, com 173 mil pontos, enquanto o comércio na sua rua pode estar passando por muita dificuldade. Minha cidade tem várias lojas vazias, enquanto que antigamente havia fila para alugar esses espaços. Bom, mas nossos investimentos aos 40 anos ou mais, como é que fica? Sempre digo assim, primeira coisa que eu oriento nas minhas mentorias, que eu faço, né, aqui no canal, inclusive se você quiser ter acesso, basta apontar seu celular para o QR Code aqui e já marcar o seu horário, mas sempre digo o seguinte: primeiro objetivo de você, investidor, acima dos 40 anos, é formar a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro objetivo. Isso vale para todo mundo. Isso eu posso dizer aqui publicamente. E veja que eu não estou indicando nenhum investimento, não estou dizendo que você tem que investir aqui ou lá, mas você precisa formar o seu pilar da segurança financeira. Esse é o seu primeiro e inegociável objetivo. Depois que você tiver a sua reserva de emergência composta, consolidada, aí nós vamos para um segundo objetivo. E aí vai depender. Quanto tempo você vai precisar para compor a sua reserva de emergência? Quanto precisa ser a sua reserva de emergência? Quanto você tem hoje? A maioria dos meus mentorados, quando eu pergunto a eles e eu calculo na mentoria, porque a mentoria ela é individual, eu consigo compreender o perfil de cada pessoa, os seus objetivos, a sua realidade. Primeira pergunta que eu faço sobre a reserva de emergência, a pessoa diz: não, eu tenho sim. Quando eu calculo, ela se dá conta que ela não tem, muitas vezes, nem a metade. E aí a gente sai combinado nessa mentoria, primeiro encontro.
fazer a sua reserva de emergência. E depois, professor, calma. Segundo passo, a gente vai ter que olhar para o futuro. Como é que está a sua aposentadoria? Com quanto você quer viver quando se aposentar? Quando você quer começar a usufruir dessa renda? É porque você sabe que no INSS, país do jeito que está mesmo, não adianta, né, gente? Não tem jeito. Então você tem que começar a se preocupar com isso. Tem gente que está se preocupando com isso acima dos 60 anos? Tem. É tarde? Não. Vai ter que correr um pouco mais. Mas tem gente que está se preocupando com isso acima dos 40, 50 anos? Tem também. Essas pessoas provavelmente terão um futuro um pouco melhor. Então, depois que a gente trabalhar esse segundo pilar, que é olhar para o futuro, né, como é que eu garanto a minha segurança para o futuro? Porque aqui no canal eu ajudo sempre as pessoas a terem um futuro financeiro melhor. Depois ela pode pensar em alguns investimentos de risco maior, né? Ela pode ir para áreas que ela, se escorregar, não tem problema, porque o principal capital dela está protegido. Eu espero ter trazido aqui um bate-papo interessante sobre o cenário da economia agora em 2026, explicado um pouco sobre o que está acontecendo, por que a Bolsa de Valores está nas alturas, né? Por que as commodities estão exportando, por que o comércio local está quebrado, por que as famílias estão endividadas e o que está acontecendo e o que está por vir. Na minha sincera opinião, sempre comento nos vídeos aqui para vocês, que me acompanham já há mais tempo sabe disso. Após as eleições, nós teremos muitas surpresas na economia. Ou a gente vai ter um governo linha dura, independente de quem for, que vai adotar uma política fiscal de corte duro para reduzir esse déficit fiscal, ou a gente vai ter um governo que vai focar em fazer a economia do país crescer, Produto Interno Bruto, por exemplo, o PIB, para trazer mais arrecadação, ou a gente vai quebrar, se a gente já não estiver quebrado em 2027. A minha opinião é que nós precisamos proteger o nosso dinheiro. Vou deixar esses dois vídeos aqui no centro da tela para você. Torne-se membro do canal com R$ 3,99 por mês, você me ajuda na produção aqui dos conteúdos e também tem acesso a cursos que eu disponibilizo aqui no YouTube, vídeos exclusivos só para membros. Juízo com seu dinheiro e te vejo no próximo vídeo.